Na natureza aparentemente familiar, existem espécies de flores que desafiam toda a lógica humana. Porque existem espécies que são incrivelmente belas, mas cheiram a um cadáver? Porque existem espécies que florescem apenas uma vez por ano e depois desaparecem como uma maldição? E por que existem flores tão raras que apenas alguns espécimes sobrevivem em todo o mundo? Cada espécie guarda um segredo, uma história que vai muito além de sua aparência frágil. Vamos começar a jornada para desvendar essas estranhas obras-primas, começando com a flor mais surpreendente da natureza. Top 1. Lírio gigante cadáver, Amorphopalus titanum. Escondido em florestas densas e intocadas, o lírio gigante cadáver surge como um fenômeno que assusta e fascina o ser humano. Esta é uma flor gigantesca de beleza macabra, famosa por seu cheiro de carcaça animal em decomposição, um odor que ela cria deliberadamente para atrair insetos especializados em putrefação. No raro momento em que a flor desabrocha em plena glória, toda a área parece ser envolta por uma espessa e pesada camada de ar, dando aos observadores a sensação de estarem testemunhando um bizarro ritual da natureza. A inflorescência pode atingir até 3 metros de altura e ser mais pesada que um adulto, com folhas verde escuras que envolvem o espádice vermelho-violeta brilhante como uma coluna de fogo rasgada. O que a torna ainda mais especial é seu ciclo de floração extremamente irregular. Às vezes leva anos, até décadas, para que ela apareça apenas uma vez. É essa combinação de odor entorpecedor, tamanho gigantesco e natureza misteriosa que fez do lírio gigante cadáver uma das maravilhas mais bizarras que a natureza já produziu. Top 2. Orquídea fantasma, Dendrophylax lindenii. Em áreas úmidas de pântano onde o vapor d'água paira como uma névoa fina, existe uma espécie de flor que nos faz duvidar se é real ou apenas uma ilusão da natureza. A orquídea fantasma é quase invisível, ela não tem folhas, nenhum caule reconhecível e não se enraiza no solo como a maioria das outras plantas. Somente quando a luz penetra a copa das árvores e o ar está parado, se consegue um vislumbre fugaz de uma delicada flor branca que parece flutuar no ar por si só. Sua existência depende totalmente de uma complexa conexão com uma espécie de microfungo que vive na estrutura da planta. O fungo fornece nutrientes, enquanto a orquídea fantasma oferece o refúgio perfeito, uma relação tão precisa que um leve desvio na umidade é suficiente para derrubar todo o sistema. Ainda mais maravilhoso é que ela só pode ser polinizada por uma espécie de mariposa com uma tromba que atinge o comprimento de seu corpo, o único ser vivo capaz de alcançar o néctar escondido no fundo do pedúnculo da flor. Cada flor é um evento silencioso e frágil, concedido apenas a pessoas verdadeiramente pacientes e sortudas. É essa absoluta descrição que faz da orquídea fantasma uma das flores raras que parecem ter saído de uma história surreal. Top 3. Jade, Strongyloidon macrobotris. Nas florestas úmidas onde a luz mal penetra para criar um crepúsculo verde místico, a jade surge como uma cachoeira líquida e brilhante na escuridão. As longas inflorescências pendentes exibem uma cor azul jade que mal existe em qualquer outra planta, dando ao observador a sensação de que foram moldadas em vidro ou luar. Mas essa beleza bizarra é apenas a superfície de um ecossistema muito mais especial. Em vez de atrair abelhas ou borboletas, como a maioria das flores, a jade está intimamente ligada a animais noturnos, especialmente morcegos nectarívoros. A forma curva e em forma de garra de cada flor individual é perfeitamente projetada para se ajustar exatamente à forma como os morcegos se penduram e bebem néctar. Neste momento, todo o corpo do morcego fica coberto de pólen e se torna uma ponte inconsciente que ajuda a jade a sobreviver. Infelizmente, a dependência de criaturas noturnas torna esta flor extremamente vulnerável. Se o número de morcegos diminuir ou o ambiente florestal for perturbado, essas cascatas verdes desaparecerão gradualmente. Cada flor da jade é, portanto, um momento mágico. Toda a floresta parece brilhar com a fria luz fosforescente, lembrando ao ser humano que a beleza etérea às vezes é mais frágil do que pensamos. Top 4. Flor morcego preta, Thaca chantrieri. Enquanto o verde fosforescente da jade mergulha gradualmente na escuridão, o espaço parece se transformar em um novo e sombrio capítulo.
no qual a flor morcego preta aparece como uma criatura de uma lenda. As longas e estreitas pétalas preto-violeta caem como as asas fechadas de um animal adormecido, e de seu centro brotam dezenas de finos filamentos semelhantes a tentáculos que balançam ao vento, fazendo o observador acreditar facilmente que ela respira. Essa combinação cria uma forma que parece misteriosa e sinistra, diferenciando-se claramente da beleza radiante usual de muitas flores. Mas essa estranheza também reside em sua sofisticada estratégia de sobrevivência. Em vez de atrair olhares com cores vibrantes, a flor morcego preta opta por se integrar à escuridão, imitando as características de fungos e frutos escuros, coisas que atraem fortemente insetos noturnos. Eles se aproximam na falsa suposição de terem encontrado uma fonte de alimento, mas se tornam, sem saber, transportadores de pólen. As pétalas grossas e ligeiramente ásperas desta flor também ajudam a evitar o acúmulo de umidade e o crescimento de mofo no clima úmido em que ela vive. Embora sua aparência assuste muitas pessoas, a flor morcego preta possui um fascínio especial, a beleza da escuridão, do misterioso, que só se revela se você for corajoso o suficiente para se aproximar. Top 5. Cosmos chocolate. Cosmos atrosanguineus. Depois de deixarmos para trás a mística da flor morcego preta, a jornada nos leva a uma flor com uma aura completamente diferente, delicada, evocativa e tão doce que todos que se aproximam dela precisam parar e respirar fundo. Os cosmos chocolate possuem um perfume natural que se assemelha exatamente ao do cacau, um aroma quente que se espalha assim que o sol toca as pétalas aveludadas. Seu marrom avermelhado profundo, quando o sol da tarde incide, muda para um tom de chocolate escuro, dando a impressão de que a flor inteira está derretendo ao sol. No entanto, essa beleza está ligada a uma verdade que surpreende muitos. Esta espécie de flor está completamente extinta na natureza. Os espécimes que existem hoje no mundo são todos descendentes de uma única planta cultivada por humanos décadas atrás. Em outras palavras, todos os cosmos chocolate do planeta são cópias uns dos outros. Uma linhagem de flores que sobreviveu graças ao esforço humano e não possui mais uma ramificação natural. No entanto, isso não diminui o fascínio desta flor. Pelo contrário, sua fragilidade e singularidade a fazem ser ainda mais valorizada a cada floração. Quando se está diante de um cosmos chocolate, não se sente apenas o cheiro de cacau, mas também a história de uma flor que perdeu seu lugar de origem, mas graças à sua beleza tão especial, persiste para não ser esquecida. Top 6. Flor Cóquia Coukei. Depois de deixarmos o doce perfume de chocolate para trás, a jornada nos leva a uma flor que parecia ter desaparecido para sempre do mundo. A Cóquia Coukei já prosperou magnificamente em áreas secas e varridas pelo vento, mas a destruição de seu ambiente fez com que essa espécie de flor quase fosse extinta em meados do século XX. Quando se pensou que tudo estava acabado, um milagre aconteceu. Uma última árvore cóquia foi encontrada com alguns galhos fracos, como o último suspiro de uma espécie inteira. Desse galho aparentemente moribundo, especialistas tentaram enxertar pequenos segmentos, cultivar e reviver a cóquia em novos indivíduos. Hoje, todas as árvores cóquia existentes são descendentes dessa última árvore, uma prova da árdua luta do ser humano para recuperar a vida. As pétalas vermelhas como fogo não se destacam apenas pela cor, mas também pela história por trás delas. A história de uma flor que escapou da morte para retornar. Cada vez que a flor cóquia floresce, esse vermelho brilha como uma luz acesa no solo árido, lembrando que, mesmo quando a natureza declina, sempre há uma chance de renascimento se o ser humano tiver paciência e amor suficientes para protegê-la. Top 7. Ave do paraíso. Strelitzia reginae. Quando o vermelho vibrante da cóquia diminui, a natureza revela uma cena mais brilhante com o aparecimento da Strelitzia, a flor que leva o nome de ave do paraíso. Ao contrário das flores que dependem de mistério ou escuridão para impressionar, a Strelitzia conquista o observador com sua beleza radiante e vibrante, como se estivesse em movimento no ar. As pétalas laranja e azuis se estendem, formando a silhueta de asas de pássaro abertas, fazendo com que cada flor pareça um momento congelado no ar. O milagre reside em seu engenhoso mecanismo de polinização. Quando um pequeno pássaro pousa na inflorescência para beber néctar,
Seu peso aciona o mecanismo de liberação de pólen, que adere à plumagem do pássaro e o acompanha a outras flores. Essa é uma dança tão precisa, como se tivesse sido coreografada pela natureza, que ajuda a Strelitzia a espalhar a vida em um ciclo perfeito entre flor e pássaro. Esta flor não é apenas bonita, mas também simboliza esperança, liberdade e alegria, sentimentos que todos que a veem percebem como um vento fresco. E é exatamente por isso que a Strelitzia é um símbolo de vida inabalável em meio ao sol e ao vento, uma flor que parece uma ascensão entre o céu e a terra, desde flores que exalam um cheiro terrível até aquelas que vivem apenas algumas horas, desde maravilhas que parecem ter se perdido até cores brilhantes que superam a lógica natural. Cada espécie nesta lista carrega uma história única que nos lembra que o mundo ainda está cheio de maravilhas inexploradas. Se você deseja continuar sua jornada de descoberta da misteriosa beleza da natureza, inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder mais descobertas.